Olá, turma! Você sabe me dizer o que são ondas eletromagnéticas? Sabe me dar exemplos de algumas ondas eletromagnéticas que estão super presentes em nosso dia a dia? Sabem quais são as características que as identificam? E aí, bora desvendar esse trem de física? Vem comigo! Já vamos começar essa aula direto ao ponto. O que são ondas eletromagnéticas? Bem, as ondas eletromagnéticas são uma oscilação de campos elétricos e magnéticos. Entendeu? Você entendeu, velho? Definição bem vaga, né? Mas assim, vamos começar pela definição mais simples e direta, para depois irmos refinando esse conceito. O que acontece se a gente balançar a ponta de um pedaço de pau, de uma vareta, para frente e para trás, dentro de uma bacia com água parada? A gente vai produzir ondas na superfície da água, né? Então segura essa aí, ó. É verdade também que se a gente balançar uma haste eletricamente carregada de um lado para o outro no espaço vazio, a gente irá produzir ondas nesse espaço. Então, o que acontece é que um campo elétrico variável cria um campo magnético. É o que chamamos aí de indução eletromagnética. E aí, se a gente tiver, uma certa configuração de perpendicularidade entre os campos, esses campos elétricos e magnéticos podem se sustentar livres aí de quaisquer cargas ou correntes e assumirão a forma de uma onda eletromagnética. Os campos vibratórios, elétricos e magnéticos, formam uma onda eletromagnética que emana, se move para fora da carga vibratória, de maneira transversal e sempre em ângulos aí de 90 graus entre si. E o curioso é que existe apenas uma velocidade para o qual os campos elétrico e magnético permanecem em perfeito equilíbrio, reforçando-se aí mutuamente à medida que transportam energia através do espaço. E, ao contrário de outras ondas em movimento, as ondas eletromagnéticas que viajam, pelo espaço livre nunca mudam de velocidade. E no vácuo, ela sempre será de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou 300 quilômetros por segundo. E como a luz é uma onda eletromagnética, essa velocidade também é conhecida como velocidade da luz. Seu valor, então, é constante, é uma constante universal, e tem esse valor de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E essa é uma velocidade muito, mas muito alta. Bem, a velocidade da luz é tão rápida que se um feixe de luz pudesse viajar, dando voltas perfeitas aí ao redor da Terra, faria 7,5 viagens ao redor do globo em apenas um segundo. Pois é, né? A gente está falando então sobre ondas eletromagnéticas, mas eu aposto que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre dualidade onda-partícula. Por exemplo, quando a gente fala das partículas de luz, ou os fótons. Mas afinal, a luz ou qualquer outra onda eletromagnética são realmente ondas ou partículas? Pois é, hoje a gente já sabe que elas são as duas coisas. Ou se pensar de outra forma, não são nenhuma das duas. Mas sim é um ente que tem os dois comportamentos, de onda e de partícula. Então nós podemos ter características ondulatórias, como amplitude, comprimento de onda, frequência, e também a gente pode ter características corpusculares, como energia e momento. E aí, se olharmos para a classificação das ondas eletromagnéticas, de acordo com a frequência de propagação, temos o famoso espectro eletromagnético, que é uma classificação das ondas eletromagnéticas de acordo com a sua frequência, ou comprimento de onda. E lembrando sempre, gente, que a luz é apenas uma parte dessa grande família de ondas eletromagnéticas,
que inclui aí, né, ondas de rádio, celular, micro-ondas, raio-x e por aí vai. Então, olhando para o espectro, né, pegando aqui na ponta esquerda, essa ponta aqui de menor frequência, a gente tem as ondas de rádio, que curiosamente, né, não compreende apenas as ondas usadas para transmissão de rádio, mas também sinais de TV, celular e também, né, as micro-ondas estão dentro desse espectro, né, das ondas de rádio. E se a gente lembrar da equação fundamental do ondulatório, né, colocando aqui para vocês no canto, ó. Vaca que lambe ferida, vaca lambendo ferida, ou né, velocidade é igual a lambda, ou comprimento de onda, vezes a frequência. Ó, então, se eu falei para vocês que a velocidade da luz é constante, vale a velocidade da luz, né, se for no vácuo, né, aquele valor de 3 vezes 10 elevado a 8. Então, sempre que eu falo, olhando aí para a equação, em frequências baixas, é a mesma coisa de eu estar falando de comprimentos, de grandes comprimentos de onda. Aí, então, bem no inicinho aqui do espectro, na faixa de milhões de hertz, né, ou os megahertz, temos a banda de rádio AM. Depois, a banda de onda de televisão de frequências muito altas, ou VHF, que começa aí em torno de uns 50 megahertz. As ondas de rádio FM, que vão de 88 a 108 MHz. As ondas de telefones celulares, que operam entre 800 MHz e 2,5 GHz, com um sinal de 4G, né? Se for 5G, vai ser frequências bem maiores, chegando aí a algumas dezenas de gigahertz. Em seguida, vem as frequências ultra altas, ou UHF. Depois aí as micro-ondas e as ondas infravermelhas. Já a luz visível, ela está na faixa estreita aí do espectro e não representa nem 1% do espectro eletromagnético medido. Então, a menor frequência da luz visível aos nossos olhos é da cor vermelha. E as frequências mais altas da luz têm quase que o dobro da frequência da luz vermelha, que é onde a gente encontra a cor violeta. Aumentando a frequência, a gente chega em uma parte não visível novamente, né, que é o ultravioleta, e depois as frequências mais altas, né, além do ultravioleta, são as da região dos raios X e dos raios gama. Então, como temos essa já mencionada dualidade onda-partícula, temos duas maneiras muito diferentes de olharmos para as ondas eletromagnéticas, como ondas oscilantes dos campos elétricos e magnéticos e como unidades semelhantes às partículas dos campos eletromagnéticos, que a gente chamou de fótons. Então, essa natureza dual das ondas eletromagnéticas é algo que eu vou ter que gravar outro vídeo aí para explicar. Mas, por enquanto, observaremos que cada abordagem é apropriada em certas circunstâncias. E aí essa imagem mostra um espectro eletromagnético com escalas, né, de energia dos fótons, à esquerda, aqui medidas em electrovolts, e comprimentos de onda, medida em metros. Então, as ondas eletromagnéticas, elas abrangem então uma gama extraordinariamente ampla de comprimentos de onda ou de energias de fótons diferentes. Então, olhando para a parte de baixo aqui do meu espectro, as ondas de rádio, né, elas têm comprimentos de onda de muitos metros, mas energias de fóton muito baixas, de, sei lá, alguns bilionésimos de electronvolt. E como essa energia dos fótons são muito pequenas, as ondas de rádio elas são bem descritas pela teoria das ondas eletromagnéticas de Maxwell. Na outra extremidade do espectro, se a gente olhar aqui para os raios X e raios gama, elas têm comprimentos de onda bem curtos, mas energias de fóton bem altas, grandes o suficientes para ionizar átomos e quebrar ligações moleculares. Então, consequentemente, os raios X e os raios gama, embora tenham características semelhantes às das ondas, são mais bem descritos como fótons. E a luz visível está aqui nessa meiuca, né? Então a gente tem que considerar ambas as visões para compreender completamente a natureza da luz, tanto a parte ondulatória quanto a parte corpuscular.
Bem, falando rapidamente de algumas características, né, de cada faixa do espectro, começando então pela parte menos energética ou de menor frequência. As ondas de rádio, elas são geralmente produzidas pelo movimento de partículas carregadas em uma antena. E essas ondas, né, elas também são detectadas por antenas. Então, por exemplo, em uma transmissão de rádio comum, o campo elétrico de uma onda de rádio induz um campo oscilante em um condutor, no caso, né, uma antena, produzindo uma diferença de potencial que pode ser amplificada e vai transportar o sinal. E aí, lembrando que nessa parte do espectro, né, que chamamos de ondas de rádio, estão as ondas usadas na transmissão dos sinais de televisão, celular, Wi-Fi, micro-ondas. Seguindo no espectro e olhando agora para o espectro da luz visível, ou né, as ondas eletromagnéticas que enxergamos, também para radiação ultravioleta e infravermelha, a gente tem que a radiação infravermelha, em comparação, tem comprimento de onda relativamente longo e de baixa energia. E ela produz efeitos nos tecidos humanos semelhantes ao das micro-ondas, que é aquecimento. O infravermelho ele é absorvido principalmente pela camada superior da pele e simplesmente a aquece, como todos nós podemos sentir, né, ao se sentar ao sol ou sob uma lâmpada incandescente. Por ser o infravermelho, essa radiação emitida em temperaturas amenas dos corpos, é essa radiação que a gente detecta nos termômetros digitais sem contato, ou nas imagens de câmeras noturnas de segurança. Já os fótons da radiação ultravioleta têm energias bem maiores e conseguem interagir com a matéria de maneira totalmente diferente, podendo até ionizar moléculas e quebrar ligações moleculares. Então, as células da pele são alteradas pela radiação ultravioleta, causando, por exemplo, queimaduras quando ficamos sob o sol sem protetor solar. As interações da radiação ultravioleta com a matéria são mais bem compreendidas na perspectiva do fóton, com a absorção de cada fóton sendo associada a um evento molecular particular. E a luz visível está em um ponto de transição do espectro eletromagnético. A luz tem uma natureza de onda e, ao mesmo tempo, a energia dos fótons da luz visível é grande o suficiente para causar transições moleculares, que é como os nossos olhos detectam a luz. Então, quando a gente trabalha com luz visível, frequentemente nos movemos para frente e para trás entre esses dois modelos de onda e de fóton. Nas energias mais altas do espectro, a gente encontra os raios X e os raios gama. Não há uma linha divisória nítida entre essas duas regiões do espectro. A diferença vai ser a fonte da radiação. Então, fótons de alta energia emitidos por elétrons são chamados de raio-x. E se a fonte for um processo molecular, nós os chamamos de raios gama. Os raios-x e os raios gama, e também parte de comprimento de onda mais curto do espectro ultravioleta, são radiações chamadas de ionizantes, ou seja, os fótons nessa faixa do espectro têm energia suficiente para ionizar átomos. Então, quando essa radiação atinge o tecido humano, a ionização resultante pode produzir danos celulares. E, por outro lado, radiação eletromagnética ionizante também pode ser utilizada na medicina, em várias aplicações, principalmente em diagnósticos, como na radiografia dos ossos através do uso de raio-x ou na tomografia por emissão de pósitron. Eu espero que todos vocês tenham compreendido que o espectro eletromagnético é muito amplo e contempla diferentes radiações. E a luz visível é apenas uma parte, por sinal bem pequena, desse espectro. Então, é a parte que a gente enxerga, mas não conseguimos ver as outras ondas, por exemplo, de rádio, celular, infravermelho e as demais que nos envolvem a cada momento.
existe radiação eletromagnética em toda a parte. Ó, e apesar de não estarmos vendo, podemos ter aparelhos que conseguem, digamos aí, enxergar essas radiações. Então, visões fora da faixa do visível são ferramentas importantíssimas, por exemplo, para a astronomia moderna. Ó, dá uma olhada nessas 4 imagens da galáxia Centaurus. Elas têm a mesma ampliação e orientação, mas são registros de diferentes tipos de onda. Então, todas essas imagens, exceto a da luz visível, são imagens, digamos, de cores falsas. Então, a imagem da luz visível mostra uma faixa de poeira que corta essa galáxia, né? E aí, no infravermelho, a gente vê que essa poeira brilha bastante, mostrando que que essa poeira está aquecida, por isso que emitiu no infravermelho. Se a gente olhar para as imagens de rádio e raio-x, mostra aí jatos de matéria, né, fluindo do centro das galáxias, sugerindo a presença aí de um enorme buraco negro. Bem, é isso aí. A aula de hoje fica por aqui. Não se esqueçam de curtir e de compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Eu vejo vocês no próximo Trem de Física!